Alô, galerinha, tudo bem com vocês? Espero que sim. Quero desejar a todos um bom dia, sejam todos bem-vindos ao canal Rumo ao Nada, o seu canal de notícias aqui na internet. Você que ainda não é inscrito, inscreva-se e vá ativando o sininho das notificações. Pois é, gente, eu fiquei muito feliz com a repercussão do vídeo que eu fiz ontem, um vídeo desabafo aqui no canal. Quero agradecer do fundo do coração, e aí ficou provado que a maioria das pessoas entenderam o que eu quis dizer naquele vídeo. Notícias boas sobre o INSS, que foi na verdade uma ironia, mas que muitas pessoas acabou não entendendo. Pois é, gente, ontem, né, que tô com a minha colinha aqui, né, ontem a ministra, né, Rosa Weber, do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, né, diplomou o nosso presidente da República, né, o Jair Bolsonaro. Ontem oficialmente ele tornou-se presidente, né? E o legal de tudo foi a conversa dele, né? Ele enalteceu as redes sociais, ele falou que a partir de janeiro ele será o presidente de todos, ou seja, ele vai governar para os 210 milhões de brasileiros. Ele falou que não vai ver a cor da pessoa, não vai ver o sexo, a idade ou a religião. Exatamente isso, Bolsonaro, que o povo quer ouvir. E também, nesse mesmo discurso, Rosa Weber falou que 57 milhões de votos não dá, né, gente, o direito de excluir a minoria. O que ela quer dizer? Que o governo deve governar a todos. E as minorias, o que se entende de minoria no Brasil? São os deficientes, são os LGBTs, ou seja, as lésbicas, é assim que fala, né? Lésbica, gays e afins e por aí vai. São as pessoas, digamos assim, os negros, os indígenas, os aposentados, as pessoas com deficiência e por aí vai. Ele também ressaltou, né, gente, a importância que teve as redes sociais nesse momento crucial da democracia brasileira. Ou seja, ele conversou olho no olho com seu eleitorado, ele não precisou de grandes fortunas. Ou seja, o candidato derrotado gastou 3 vezes mais do que ele e não se elegeu. Eu poderia dizer que é um fato que deve ser levado em consideração, né, gente? O Bolsonaro ficou emocionado, ele bateu continência, fez aquele gesto, né, que é muito comum dentro dos militares, né, para um sinal de respeito, né? Mas isso ele fez para nós, cidadão brasileiro, aquelas pessoas que ovacionaram ele lá nesse momento, né, gente? E teve muita gente importante lá, né, na diplomação, inclusive o Fernando Collor de Mello. Teve mais uma frase: ó, nós brasileiros devemos nos orgulhar dessa conquista. Em um momento de profundas incertezas em várias partes do globo, somos um exemplo de transformação pelo voto popular e é possível. Ele enalteceu a nossa Constituição, ele prometeu, né, gente, já quando ele ganhou, porque já havia ele mesmo não acreditava nas urnas eletrônicas, como ele, não sei se ele acredita até hoje, mas enfim, ele quer uma nação mais justa, que seja uma nação governada para todos, porque nós todos devemos ter os mesmos direitos perante a Constituição brasileira, né, gente? Somos todos iguais. O presidente também declarou que a pauta histórica de reivindicações da população contempla, por exemplo, segurança pública e o combate a crime, igualdade de oportunidade com respeito ao mérito e ao esforço individual. Nesse ponto eu discordo, eu não acredito muito nessa meritocracia. O que é a meritocracia? É você trabalhar e conseguir lá na frente. Só que lembrando, gente, que tem pessoas que não têm oportunidade. Basta você ver em algumas empresas aí, o que acontece? Geralmente, quando tem uma vaga de emprego, eles não contratam a pessoa que eles não conhecem. Essa vaga geralmente acaba sendo ocupada por pessoas conhecidas ali no meio, né? E às vezes aquele que tem todos os requisitos, faculdade, entendimento da área, acaba ficando de fora disso, né, gente? É muito complicado essa situação, né? Mas a gente vem aqui desejar sorte ao nosso presidente, que traz na bagagem, gente, 57,7 milhões de votos, o que acaba legitimou, né, gente,
por exemplo, o Bolsonaro não, o Michel Temer não tem voto nenhum, ele era vice. E nesse caso ele tem todo o direito de estar lá, né, gente? Eu particularmente fiquei muito feliz com as palavras do presidente, né? Ó, esteve lá, gente, por exemplo, o senador Fernando Collor de Mello, o general Mourão, a senhora Paula Mourão também estava lá, né, gente? O Luiz Fux, vice-presidente do Supremo Tribunal Federal. E gente importante, não sei se o Magno Malta estava lá, se estava lá eu não vi, mas eu assisti pouco. Só que também, gente, vamos voltar agora, aproveitar que a gente está falando sobre isso, desejar, né, antes de tudo, sorte ao governo Bolsonaro, porque ele tem uma frase, gente, célere, que ele falou assim: se eu fracassar, o Brasil fracassa junto. E essa é uma realidade. Não cabe a nós, a gente, torcer que tudo dê errado. A gente tem que torcer, acima de tudo, que as coisas aconteçam, que ele de fato olhe para as pessoas mais pobres, aqueles que de fato precisam de governo, né, gente? E essa história também dos repasses, né, gente, que foi os assessores do filho do Bolsonaro, né, que teve repasse, esse negócio do dinheiro lá, que foi movimentado uma conta lá, gente, 1.200.000, o COAF acabou descobrindo. Para quem não sabe, gente, o que é o COAF? É o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, e envolvendo Flávio Bolsonaro, né, e tal, até foi depositada uma quantia na conta da nossa primeira-dama, Michele Bolsonaro, 24 mil reais. Gente, o que está gerando todo esse conflito? Porque esse dinheiro não foi declarado. E também, porque como que pode um motorista ter 1.200.000 para poder movimentar financeiramente? Gente, o problema aqui, vale a pena ressaltar, que o Exército não ficou convencido com a maneira com que o Bolsonaro tratou desse tema. O Bolsonaro, ele minimizou essa situação. Eu não vou aqui criar divergências sobre isso. Por exemplo, sobre o repasse feito à conta da primeira-dama, que o motorista repassou para a primeira-dama, o Bolsonaro falou que foi dívida. Você pode duvidar? Pode, mas pode ser que seja para pagar a dívida? Pode. Primeiramente, que um motorista tem sim como ter 24 mil reais. Pode sim ter emprestado esse dinheiro e simplesmente pagar. Agora, a gente fala muito de conta. Mas por que não usou a minha conta? Por que não foi colocar lá na conta do motorista e daí esse dinheiro foi movimentado e tal? Esse negócio é muito complicado, né, gente? Por exemplo, esses tempinhos aconteceu aqui um caso muito semelhante. Um senhor de São Paulo comprou um terreno e daí ele usou a conta de outra pessoa também para transferir o dinheiro, porque a pessoa que estava vendendo o sítio não tinha uma conta. E daí, gente, gerou também tudo isso, porque o governo quer saber do teu dinheiro, se importar do seu dinheiro. Se você não declara, você passa a ser um criminoso no Brasil. Isso que eu não entendo, gente. Você passa a ser um criminoso. O dinheiro é seu, mas o banco faz dele o que bem quer e o que bem entende. Isso que é complicado. Eu acredito que mesmo os militares não estando acreditando, né, gente, nesse dinheiro, né, eles acham que isso pode acabar complicando ou enfraquecendo o governo futuramente. Espero que não, que isso se resolva, que tenha sim, se tiver que investigar, tenha que investigar, que o Bolsonaro mostre lá os comprovantes de saque, de depósito e tal, que aperte o povo ali, né, para que não fique essa dúvida pairada no ar, para que o governo não fique, digamos assim, paralisado por causa desse tipo de denúncia. Porque todo mundo fica tirando sarro nas redes sociais, né, que bateu a tosse no povo, coaf, né, gente, isso acaba assim. Às vezes é uma coisa tão pequena que o Bolsonaro não dê uma explicação justa, uma explicação que de fato convença a opinião pública, principalmente aqueles que votaram nele. Por quê? Existem muitas pautas para o governo fazer a partir do ano que vem. E se ele acaba entrando enfraquecido, ou seja, mesmo algumas pessoas já começam a desconfiar do seu governo, não é bom para ele e também não é bom para a democracia, porque lembrando que o Jair Bolsonaro, ele acabou ganhando porque o povo estava cansado daquelas barganhas, toma lá da cá, que
que desde o Brasil Império vem ocorrendo no Brasil, né? Mas só que pelo visto, infelizmente, as coisas continuam do mesmo jeito, ou seja, é DEM no governo, é PSDB no governo, é PMDB no governo, ou seja, a nossa política, ou seja, a política de coalizão no Brasil continua muito forte. Ou você tem uma Câmara e o Senado com a maioria do seu lado, ou infelizmente você não consegue governar. E eu acho que o PT foi um grande exemplo disso. Se aliou a tudo que não prestava e olha no que deu. Tomara que o Bolsonaro tenha uma mente iluminada para não cair na cilada desses partidos corruptos que eles vão espremendo o governo, gente. Vão espremendo. Ou quem governa faz o que eles querem, ou então pode acontecer o que aconteceu com a Dilma, e sabemos que isso é totalmente possível se tratando de Câmara e Senado Federal no Brasil. Sorte ao nosso presidente, sorte à nossa população brasileira, tomara que as coisas se concretize para o lado que venha a beneficiar o cidadão de fato, porque o povo precisa de assistência social, o povo precisa de segurança, e o povo precisa, acima de tudo, que o SUS funcione de verdade. Gente, vou ficando por aqui. Um abraço e até a próxima.